Somos levados até uma espécie de orfanato em uma cidade no interior, antes da guerra explodir. E a criançada estava tomando chá, ou no caso só água, porque eles eram pobres. Mas estão fazendo isso porque era um momento em família e isso era bem importante. Pai e filha retornavam do centro da cidade e tentaram fazer algumas compras, mas tudo estava muito caro e a cidade era pequena demais para ter recursos, até porque também estavam no pré-guerra, então tudo estava vazio. O pai sugeriu que ensinaria a caçar também, e com isso levou a família toda para fazer este evento. Então, no meio da floresta, a garota apontou o rifle de seu pai e ele estava a guiando, ensinando como tinha que fazer. E quando ordenou para disparar, ela não conseguiu. Infelizmente, retornaram apenas com cogumelos nas mãos. Mas a criançada berrou que adorava a sopa de cogumelos da Shao. Seu pai a elogiou, porque caçar era um ato de tomar a vida de outro ser. Precisava ter muita coragem para fazer isso. E ele sabe que quando chegar a hora de puxar o gatilho, ela conseguirá fazer isso. E na frente da casa tinham alguns soldados o esperando. E eles foram direto para dentro de casa para conversar com o pai. Neste momento, todas as crianças já tinham ido dormir. Então, o pai revelou que o convocaram para a guerra. Mesmo que não seja um soldado, foi explicado pelos homens que vieram que havia algo único dentro de seu corpo, uma espécie de poder que poderia vencer esta guerra. Por isso precisava ir. Claro que Shao não queria que ele fosse, estava desesperada, mas o governo prometeu que o orfanato e a cidade receberiam verba suficiente para se manter. Com isso, as crianças poderiam encher a barriga todos os dias. E Shao continuava chorando, que não queria que ele fosse. Tudo poderia acontecer em uma guerra. E ele informou que não decidiu ir à guerra apenas pelo dinheiro, mas agora é que sabe que tem o poder para proteger a sua família, então vai usá-lo. Afinal de contas, é a sua vez de puxar o gatilho. Com isso, a cidade toda foi se despedir dele. As crianças choravam em sua partida, e os homens da cidade afirmaram que iam proteger a família dele na sua ausência. E sua filha, bom, deu um presente. Uma foto, uma recordação da família, para que possa voltar em segurança. Então, meses depois, assim que a guerra acabou, um grande dragão foi visto retornando para a cidade. E o homem do exército apresentou. Aquele ali era o soldado especial John William Bancroft. Sim, este era o pai da garota. E assim, a galera ficou de certa forma assustada, mas ele ainda era o pai deles. Então as crianças foram cumprimentar e ficaram felizes que ele voltou, mesmo que tenha voltado diferente, estranho, tipo um dragão místico, mas tudo bem. Então eles passaram por um longo tempo de diversão e coisas de família super normal que tem um dragão no quintal. E em uma noite, a garota estava fazendo as contas de casa, e de repente tudo se estremeceu. Era o berro de seu pai do lado de fora. Os seus olhos estavam firmes. Ele não estava perdendo a sanidade, mas pressentia alguma coisa. Com isso, no dia seguinte, alguns homens da cidade foram até a casa de Shao e falaram para ela que os gados da região estavam sendo devorados e ele estava berrando ainda mais durante as noites. Tinham que dar um jeito. Não estão suspeitando do pai dela, até porque ele é um herói de guerra, mas ele precisa ser contido. Este foi um pedido da cidade inteira e também pediram para as crianças ficarem em outro lugar. E assim, todas foram levadas para a cidade grande, um outro orfanato maior. A garota estava desolada com a casa vazia, e que antes eram sorrisos viraram apenas um local silencioso e triste. E seu pai estava usando uma espécie de corrente pesada com um sino. Durante a noite daquele dia, mais uma vez ele começou a gritar, e várias explosões foram vistas na floresta. Shao apareceu por lá e viu um homem de túnica branca apontando uma arma para seu pai. Este mesmo homem conversou alguma coisa, então disparou, acertando a cabeça do dragão, e o matou ali mesmo. Shao não sabia como reagir, tinha perdido seus irmãos mais novos e agora também seu pai. Com isso ela passou diversos dias totalmente cabisbaixa, suas emoções estavam em conflito, mas sabia que aquele homem do uniforme branco foi quem matou seu pai. Então preparou as suas coisas e partiu de imediato. Seus olhos estavam fixos para matar o homem que matou seu pai. E ela caminhou horas e horas, passando em uma cidade pequena e próxima deles, e perguntava para todos os moradores se eles tinham visto uma pessoa de vestes brancas. Até que, surpreendentemente pelo roteiro, passou na frente de uma taverna e viu aquele homem lá dentro. Seus olhos arderam em chamas e o ódio estava consumindo, então pediu forças para seu pai a ajudar a puxar este gatilho. Apontou o fuzil na direção de seu alvo.
Henrietto levantou a mesa antes que fosse atingido completamente, e assim diminuiu a pressão do tiro. E a garota foi jogada para trás pela força da arma. Porém, Henk continuava completamente bem, então correu e pegou a garota pelos braços e meteu o pé da cidade. Levou ela para um beco e lhe perguntou quem diabos era ela para atirar nele. E a garota informou que era filha de John William, e Henk agora entendeu. Ela perguntou como ele ainda estava vivo depois de ter levado um tiro no coração, e Henk explicou que isso não era o bastante para os matar. Então, uma comoção no centro da cidade se iniciou. Todos estavam dizendo que o Danny estava voltando e precisavam esconder as crianças. Henk ordenou a garota ficar quieta se não quisesse morrer, porque nessa cidade havia outro encarnado, assim como o pai de Shaw. E no centro da cidade estava Danny, e era um rosto de um homem gentil, mas ao mesmo tempo suas mãos estavam encharcadas de sangue. Ele tinha algumas bolsas cheias de ouro, dizendo que isso iria ajudar a cidade a prosperar. De fundo, Henk falou em voz alta que esta região tinha vários comerciantes morrendo por esmagamento, e questionou se foi Danny. E perguntou também sobre o juramento que fizeram naquele dia, se ele por acaso se esqueceu. Se um deles perder a alma, será morto pelo seu companheiro de companhia. E Danny se assustou ao ver o capitão ali. Henk se colocou em modo de ataque. Porém, Shaw se meteu na frente daquele grandalhão ali e questionou se Henk iria o matar assim como fez com seu pai. Ele não tinha certeza que foi este homem quem matou os comerciantes. Essa garota não prestou atenção na cena de 30 segundos atrás, onde as mãos desse grandão aí estavam cobertas de sangue. Danny começou a se irritar ainda mais e o seu corpo estava se transformando completamente, revelando a sua forma de encarnado. Henk precisou socorrer a garota bobinha ali do meio, e Danny continuava socando forte à frente, berrando que iria dar uma vida boa para sua mãe, e a coitada da mãe estava ali no fundo, chorando pelo que o seu filho se tornou. E Danny estava socando o chão, porém Henk já estava no seu ombro, e o chamou de egoísta. Então espetou sua arma no peito de Danny e saltou, puxando uma corrente que fez a arma explodir e incapacitar o monstro. Assim, conseguiu deixar Danny no chão, e Henk apontou a arma para ele, informando que Daniel Price era um homem muito gentil. Ele se lembrou das conversas que tiveram na companhia. Danny sempre foi gentil com todos, e veio para a guerra para ajudar sua cidade. Ao fundo, a mãe dele estava chorando, e ele também chorou, então perguntou ao capitão se não seria o certo todos eles terem morrido no campo de batalha como deuses. E Henk pediu desculpas, então disparou, assim finalizando Danny. Shaw mais uma vez berrou se Henk iria matar todos os companheiros, e ele respondeu que fizeram um juramento, e vai cumprir isso. A guerra para eles ainda não tinha acabado. A garota mandou responder tudo, queria respostas para saber do porquê seu pai foi morto. E como Henk não estava respondendo, ela afirmou que o acompanharia a partir de agora. Iria ver com os próprios olhos o motivo que precisou fazer o seu pai morrer. E assim ela fez, começou a segui-lo para todos os cantos. Até que, em um momento de chuva, um dos comerciantes ofereceu uma carona para eles, e questionou para onde iriam. E Henk respondeu que vão para a cidade de Rogue Hill. E isso assustou aquele homem, informando que tinha um monstro naquela cidade, e aquele lugar ainda estava preso à guerra. E na cidade de Rogue Hill tinha uma espécie de fortaleza, e Lisa foi encontrar com Henk, e fez Shaw ficar com maior vergonha por conta da robustez exagerada desta mulher. Lisa entendeu quem era aquela garota, então foi direto ao ponto. Dentro de uma taverna, ela acabou explicando que a fortaleza desta cidade estava tomada pelo encarnado chamado de O Minotauro. Quando a guerra acabou, ele acabou retornando para essa cidade, que era sua casa. Então ele simplesmente começou a construir sua própria fortaleza, e agora ela está desse tamanho todo. E ele está destruindo vários prédios da própria cidade atrás de recursos. Shaw questionou se o mataria só por ser um encarnado. Elisa perguntou qual era o problema dela. E eu também me pergunto por que essa mina chata apareceu aí. Ai ai ai. Ela berrou que deveriam ir conversar com este encarnado, para ele não construir essa tal fortaleza. Mas ao contrário disso, Henk estava indo lá para apenas matá-lo, e não podia aceitar mais isso. Lisa informou que isso seria uma ideia incrível, se fosse possível. E nesse instante o Minotauro apareceu na fortaleza, berrando que a hora da guerra estava se aproximando e todos deveriam se preparar seus equipamentos e manter-se a postos. A cidade inteira estava assustada e todos estavam com medo. A mente daquele encarnado ainda estava presa na guerra. Henk afirmou que iria agir quando anoitecesse.
E Shao não entendia o porquê disso. Aquele homem também lutou para proteger as pessoas, e assim a guerra acabou. Com isso, Lisa a levou para um campo onde as pessoas ali tinham perdido suas casas por conta daquela fortaleza. Ela concorda que a paz que possuem é por conta dos encarnados, mas proteger a vida das pessoas como um todo era um trabalho muito mais importante. E parece que isso, de certa forma, conformou a garota, mesmo que um pouco. Lisa mostrou a munição especial que conseguia matar um encarnado. Era chamada de bala matadora de deuses. E com certeza Hank estava sentindo muito mais do que todo mundo por ter que usar essas munições em seus companheiros. Naquela mesma noite, ela foi até o quarto de Hank e olha o shape do monstro. Pega isso, tá maior que Léo Stronda. Bom, ele estava tendo uma espécie de pesadelo e falando sozinho, até que berrou o nome de Elaine e acordou. Com isso, apenas virou a cara, então vestiu seu uniforme e seus equipamentos. Pegou as armas que precisava e partiu em direção à fortaleza para matar o Minotauro. E a garota podia ser tansa, mas pelo menos era corajosa. Estava acompanhando Hank no meio desta fortaleza. Este lugar era um labirinto profundo, era cheio de armadilhas para todos os cantos. E já haviam vários soldados que foram mortos no trajeto. Shao se assustou com aqueles corpos e então caiu para trás. Com isso, pressionou uma armadilha de serra. Porém, Hank a protegeu e mandou apenas seguir seus passos e não desviar para caminho nenhum. No caminho à frente, ela perguntou como era a pessoa que criou esta fortaleza. E Hank revelou que ele era um covarde. Tinha medo de tudo e até da própria sombra, entrava em pânico por qualquer coisa. Era Theodore Serman. No campo de batalha ele vivia se tremendo, não queria morrer como seus companheiros e demais soldados. E foi em uma conversa entre os dois que Hank sugeriu que o garoto deveria se preparar antes de entrar em uma batalha, assim não teria medo. E por conta disso, ele se especializou em criação de fortalezas e armadilhas. Antes de entrar no prédio, mandou a garota não se mexer, e assim uma porta desceu. Hank afirmou que faria esse trabalho sozinho, então apenas partiu, deixando a pobrezinha ali. De fundo, Liz apareceu, informando que desde o início ele nunca planejou levar a garota junto, porque se continuar a partir de agora, provavelmente vai morrer. Estava ali para levar Shao de volta para a cidade, porque foi um pedido do próprio Hank. Porém, a garota bateu o pé, queria entender o que Hank estava fazendo. Não podia o perdoar por ter matado seu pai, então precisava ao menos entendê-lo. Liz afirmou que essa porta não abriria apenas dela ficar balançando por aí, então começou a fuçar uma parede ao lado, e a porta então se abriu. No meio desta fortaleza estava Tel, e ficou extremamente contente em ver seu capitão ali, afirmando que agora não precisariam temer mais nenhum inimigo com esta incrível fortaleza. Ainda falou que os inimigos estavam vindos às sombras, estavam mirando do alto e atacando por trás, e o garoto realmente estava desesperado. Hank apontou a arma e afirmou que precisava acabar com isso, e Theodore questionou se o capitão tinha o traído depois de lutarem por tanto tempo juntos. Com isso, Tel se preparou em sua forma completa. Ativou as armadilhas da fortaleza em direção ao capitão, que conseguiu esquivar, mas logo foi acertado pelos chifres do Minotauro. Já partiu para cima mais uma vez e conseguiu jogar Hank para uma nova armadilha, onde um buraco surgiu debaixo e o fez cair no centro da fortaleza. Assim, mais canhões estavam disparando sem parar. As garotas chegaram até o centro da fortaleza minutos depois e tudo já estava destruído, com Hank deitado ao meio. O Minotauro chegou até a frente de Hank e berrou alto, e logo desceu seu machado de pedra com força total. Porém, no caminho, as mãos do Hank interromperam a arma. Então ele teve uma transformação parcial de seu braço. Elias afirmou que Hank é um dos poucos encarnados que só revelam seu verdadeiro poder durante a noite. Um berro estremeceu a fortaleza inteira. Essa era a transformação do lobisomem, lobinho, lobisomal, lobisgoio, esse coisa aí, ó. Hank possuía a forma do lobisomem, então avançou para o primeiro ataque e conseguiu arranhar o Minotauro. E quando ele viu o sangue, ficou novamente desesperado, se imaginando em um mar de corpos. Tel não queria morrer. Então ativou outra armadilha que atirava diversos espetos de metal na direção do oponente. E berrava que, independente das armadilhas e muros que faça, o medo não sumia. Então, em um avanço brutal vindo do céu, Hank conseguiu ferir profundamente com suas garras e deixar Tel ao chão. Minutos depois, Tel já tinha aceitado a morte. Agora o medo já tinha sumido. Parece que ele voltou para antes da guerra, onde tudo era paz e sossego. Hank afirmou que seu companheiro agora poderia descansar em paz.
e então atirou nele com a bala matadora de deuses. E Shao ao fundo entendeu agora, entendeu que ele está matando aqueles que antes eram considerados deuses, e se perguntou o que seu pai disse a Henk antes de morrer. Enquanto isso, temos um desfile na capital do outro lado do país, e lá eles também criaram o Esquadrão de Extermínio de Encarnados. Este era o Coup de Grace, e o capitão deles era este loirinho formoso aí, Cláudio. E, em outro lugar na capital, temos Caim, encarando a foto de seu antigo comandante com uma garota andando pelas cidades.